Pessoal, boa noite a todos. O tema que eu irei trabalhar com vocês aqui nessa nossa aula vai ser Revolução Russa, tá? Está escrito Revolução Russa, mas é Revolução Russa. Aqui embaixo dá para perceber que está aqui Revolução Russa no caso. Bom, toda vez quando nós vamos analisar, quando a gente vai estudar um fato histórico, eu sempre costumo dizer que nada na história, nenhum fato histórico é, é como se fosse uma bomba, né? Tá acontecendo alguma coisa ali e de repente, pá, não é assim que a coisa funciona, tá? Por trás de qualquer fato histórico tem todo um contexto, né? Todo um conjunto de fatores que vai provocar esse fato histórico, no caso, beleza? Que vai trazer como consequência esse fato histórico, no caso. E no caso da Revolução Russa, não é diferente no caso, tá? Essa Revolução Russa de 1917, tá? Que vai ser considerado o maior acontecimento histórico inspirado nas ideias de Karl Marx, tá? Do sociólogo lá do século XIX, de Karl Marx, no caso, beleza? Bom, vale salientar aqui, para a gente entender esse fato histórico, para a gente entender a Revolução Russa, nós precisamos de analisar vários fatores. Nós precisamos de analisar a questão política, a questão social, a questão econômica. Todos esses fatores de peso serão fatores de peso que nos auxiliarão, que vai facilitar a nossa compreensão desse importantíssimo fato histórico, no caso, beleza? Bom, politicamente falando, a Rússia, no final, até o final do século XIX, início do século XX, era um país, era um império, era uma monarquia absolutista, tá? Onde não havia participação popular nas decisões políticas, tá? E todo o poder nesse contexto, tá? Todo o poder político ficava concentrado aí nas mãos da família Romanov, no caso, ou seja, a família do czar, tá bom? Essa família Romanov já controlava, já carregava, né, a Rússia em suas mãos, sob seu controle, há mais de 3 séculos, no caso. Show de bola? Bom, socialmente falando, a Rússia, em pleno final do século XIX, início do século XX, período em que as grandes potências europeias já estão inseridas, já estão já a pleno vapor, já estão inseridas na segunda fase da Revolução Industrial, a Rússia ainda era um país de economia predominantemente agrário, beleza? Para se ter uma ideia, nesse contexto, a Rússia ela possuía aproximadamente 170 milhões de habitantes, tá? Desses 170 milhões de habitantes, cerca de 80% vivia na área rural, tá? E cerca de 90% de toda essa população que vivia na área rural não eram alfabetizados. Em outras palavras, eram que analfabetos no caso, beleza? Bom, essa diversidade cultural que se instaurou na Rússia vai acabar contribuindo, né? Vai acabar contribuindo para configurar praticamente o sistema feudal, tá? Ainda nesse contexto, ainda era possível, tá?
em pleno final do século XIX, início do século XX, perceber traços feudais dentro do território russo. Tá? Para você ter uma ideia, o final do sistema feudal, né, do feudalismo, ocorreu lá no final do século XV. Aqui nós já estamos caminhando para o século XX e já estamos dentro do século XX. E aí era um período em que você tinha uma elite agrária muito rica, né, que tinha controle, que carregava a Rússia nas mãos, tinha controle sobre o território russo, uma elite influente que garantia proteção e subsistência à população mais pobre. Em troca de quê? Em troca de exploração de seu trabalho. Beleza? Bom, economicamente falando, como que a Rússia estava estruturada? Economicamente falando, na virada do século, a Rússia, o governo, né, ele buscava realizar mudanças, né, visando aí colocar a Rússia, alinhar a Rússia às potências capitalistas, tá? Porém, havia uma defasagem gritante, né, gigante, em termos tecnológicos. Pouquíssimas regiões do país eram desenvolvidas, como é o caso aí de São Petersburgo, Kiev, Minsk e Odessa, no caso, tá? Dentro desse contexto, né, de tentativa de inovação, de abertura para o capital internacional, que vai ocorrer no final do século XIX, tá? Surge um novo grupo dentro da Rússia, um novo grupo de trabalhadores, conhecidos como operários, beleza? Que também passaram a ser o quê? Explorados pelo czar, no caso, beleza? E aí, o que esses operários vão fazer? Eles vão começar a compartilhar vivências e experiências de opressão por parte dos czares, no caso, tá bom? Isso vai acabar contribuindo para gerar uma união, tá, entre esse grupo de trabalhadores, né? Vai acabar facilitando uma organização política entre esses trabalhadores, beleza? Bom, esse desenvolvimento econômico que a Rússia está passando nesse momento, né, já que ela abriu o seu território para o capital internacional, principalmente o capital inglês, francês, né? Como eu disse para os senhores, vai acabar contribuindo, vai acabar acentuando ainda mais os problemas da Rússia, tá? Vai acabar acentuando ainda mais, ao invés de resolver os problemas sociais da Rússia, vai acentuar ainda mais a desigualdade social, tá? E isso vai ser um dos combustíveis, né? Um dos principais fatores que vai acabar gerando a futura Revolução de 1917. Dentro desse contexto, no ano de 1903, é formado um partido, né, o Partido Operário Social-Democrata Russo, tá? Aqui a gente tem a sigla desse partido, tá? E aí, lá no final do século XIX é formado esse partido. Aqui no ano de 1903, há uma divergência, tá? Há um desentendimento entre os líderes desse partido, e aí esse partido, por conta disso, acaba se dividindo em duas grandes alas, no caso, né? A gente tem a ala dos mencheviques, que significa minoria, e temos a ala dos bolcheviques, tá? Que significa o quê? Maioria, no caso, beleza? Os mencheviques, no caso, eles eram menos radicais
eles almejavam menos, eles não almejavam tantas mudanças, tá? Na verdade, o que os mencheviques queriam é mudanças de caráter político, tá? Porque economicamente falando e socialmente falando, os mencheviques não almejavam tantas mudanças assim, beleza? Quem queria mudanças radicais mesmo, né, para valer, era os bolcheviques, tá? Que significa maioria no caso, beleza? Os bolcheviques, eles representavam a maioria da população e era formado principalmente por operários no caso, beleza? Alguns anos antes da Revolução Russa, no caso, né, no ano de 1905, tá, vai ocorrer um episódio, né, um fato histórico importantíssimo, tá, vai ocorrer um conflito que vai envolver a Rússia e o Japão, no caso, beleza? O Japão e a Rússia, nesse contexto, disputavam a região da Manchúria, tá? Lá no continente asiático, no caso. O que vai acontecer? A Rússia vai perder esse conflito, tá? E se a situação da Rússia, nesse momento, já caminhava de mal a pior, já não estava legal, aqui a situação vai piorar, vai se deteriorar ainda mais, tá? E aí, por conta disso, a população russa revoltada resolve se manifestar, resolve promover uma manifestação, tá? Num domingo, esse fato ocorreu num domingo, tá? E aí, o que acontece? Essa população vai até o czar, né, para fazer essa manifestação de forma pacífica, tá? E aí, essa população é recebida pelo czar de maneira agressiva, tá? Milhares e milhares de pessoas foram mortas durante esse domingo que ficou conhecido como Domingo Sangrento, tá? Esse grupo, eles se formaram, foram até o czar de forma pacífica, né? E aí acabaram recebendo bala pela cara fora, beleza? Bom, show de bola. Continuando aí, assim, por conta disso, o povo passa a se organizar com mais afinco, né, nos grupos conhecidos como sovietes. O que seriam os sovietes? Seriam reuniões organizadas pelos operários que controlavam a produção de determinado território e as decisões políticas a serem tomadas a fim de sanar problemas no caso, beleza? O que seriam os soviéticos? Seriam os operários, né, discutindo, debatendo, buscando meios o quê? De suas condições de vida no caso, beleza? E aí, o czar, né, o Nicolau II, né, da família Romanov, tendo consciência disso, percebendo, né, que esse grupo ele se ia se fortalecendo cada vez mais, ganhando cada vez mais espaço dentro do território russo, o que ele vai fazer? Ele vai criar as chamadas Dumas, beleza? O que seria essas Dumas? Seria uma espécie de parlamento, tá bom? E aí, através dessas Duma, o que o Nicolau II ele concede? Ele começa a conceder alguma participação popular nas decisões políticas, no caso, beleza? É lógico que não totalmente, mas começa a conceder uma certa liberdade, né? Permitindo aí uma certa organização político na forma de partidos que, em contrapartida, eram submetidos a um forte controle estatal e a censura por parte do czar, no caso, beleza? Bom,
É, como eu falei com vocês, a Rússia nesse contexto, ela era marcada por por uma grave desigualdade social, tá? E a economia nesse período, né, ela era marcada fortemente pela agricultura, tá? Como eu falei com vocês no começo da nossa conversa, né? Mais quase que 100%, né? A maior parte da população nessa época viviam na área rural, tá? E como eu acabei de falar com vocês, né? A Rússia nesse contexto ela vai se envolver em disputas, conflitos externos, como é o caso aí da guerra de 1905, né? A Revolução de 1905, tá? Que vai fazer com que a Rússia perca esse conflito, né? Junto ao Japão, tá? Juntamente com o Japão, e aí isso vai ocorrer entre 1904 e 1905, tá? Além de se envolver com esse conflito que vai colocar a situação da Rússia, né? Vai colocar a Rússia ainda mais no vermelho. Posteriormente, lá no ano de 1914 até 1918, vai eclodir a Primeira Guerra Mundial e a Rússia vai participar da Primeira Guerra Mundial, vai se envolver com a Primeira Guerra Mundial, tá? Só lembrando aos senhores que nesse contexto a Rússia ela era dependente, ela era extremamente dependente do capital inglês, né, do capital da Inglaterra, tá? E esse é um dos fatores que explica aí o envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial, tá bom? Se a gente for pensar em termos de lógica, pela lógica, nem havia o porquê a Rússia se envolver na Primeira Guerra Mundial, tendo em vista que não era uma potência industrial, tá? Na verdade, ela nem, ainda estava dando os primeiros passos rumo à industrialização, né? A Rússia, nesse contexto, ela era um país quase que extremamente agrário no caso, né? Então, se a gente for olhar por essa lógica, nem havia o porquê a Rússia se envolver na Primeira Guerra Mundial no caso. Mas, já que a Guerra Mundial era uma guerra de caráter capitalista, né? Era uma guerra de caráter imperialista, tá? Onde as grandes potências europeias estavam o quê? Disputando o mercado consumidor, disputando territórios, disputando locais de exploração de matérias-primas, enfim. Se a gente for olhar por esse lado, não havia o porquê a Rússia se envolver nessa primeira guerra mundial, primeira guerra mundial, tá? Então, todo esse conjunto de fatores vai trazer como consequência, no ano de 1917, a Revolução Russa, tá? Que vai ser dividida em dois momentos. Nós temos a Revolução de Fevereiro, tá? Logo quando o czar é expulso do governo, quem vai tomar a frente do poder do governo na Rússia vai ser os mencheviques, né? Ou seja, a alta burguesia, tá? Essa burguesia que era de caráter liberal, tá? E depois é que vai vir a Revolução Pesada, a Revolução para valer, a de outubro. Essa vai ser comandada pelos bolcheviques, tá? Essa ela era que de caráter popular, ficando aí mais famosa no caso, tá? Essa revolução, a cor símbolo dos mencheviques, qual que é? A cor branca, né? Já dos bolcheviques, a cor símbolo deles, qual que é? O vermelho no caso, beleza? Os mencheviques, eles vão ficar por poucos meses no poder, tá? Eles vão ficar por pouco tempo no poder, tá? E um dos principais feitos que eles deixaram durante o período que eles estiveram à frente do poder foi a retirada do czar do poder, tá? Implementaram, né, conseguiram implementar o voto universal, tá?
conseguiram anistiar alguns presos políticos e exilados e conseguiram também legalizar os partidos políticos, tá? Entre outros feitos que eles deixaram no caso. Bom, dentro desse governo de fevereiro vai se formar um governo de coalizão liderado pelo menchevique Alexander Kerensky, né? Em sua composição, este governo era constituído majoritariamente pela burguesia liberal russa, que não possuía interesse em realizar as reformas sociais necessárias. Como eu falei com vocês, né? Os mencheviques, que tinha cor, era minoria e que tinha cor símbolo branca, eles não tinham interesse em fazer as reformas em realizar as reformas sociais mais radicais, tá? Almejados principalmente pelas classes mais exploradas no caso, tá? Não era interesse desse grupo minimizar a desigualdade social do país, beleza? Um outro ponto importante que nós podemos destacar aqui é que a Rússia, esse grupo, ele não vai tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, tá? E por que esse grupo não vai tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial? A ideia era atender os interesses da indústria bélica, tá? Então, por isso está aí uma das explicações, uma das principais explicações do porquê desse grupo dos mencheviques não ter retirado a Rússia da Primeira Guerra Mundial, tendo em vista que a Rússia não tinha condições de permanecer, não tinha condições de continuar, não tinha condições de dar sequência à participação na Primeira Guerra Mundial por conta das suas condições internas, por conta das condições que a Rússia estava inserida nesse momento, né? Por conta da sua realidade, no caso, beleza? Bom, por conta disso, né, pelo fato dos mencheviques não ter retirado a Rússia da Primeira Guerra Mundial, tá? Com o passar dos meses, os mencheviques, os bolcheviques, eles passam a ganhar mais espaço entre a população, passa a ganhar mais popularidade, tá? E eles levam a cabo a segunda parte da Revolução, liderados politicamente por Vladimir Lenin, tá? E militarmente por Leon Trotsky, no caso, tá? Então, e qual foi o lema dessa Revolução de 1917, do mês de fevereiro? Todo o poder aos sovietes, no caso, beleza? Essas figuras, né, os revolucionários, eles vão ganhar apoio popular e por isso vão conseguir derrubar o governo provisório, tá? Que não ofereceu resistência e instalaram um novo governo, inicialmente chamado de Comissários do Povo, no caso, beleza? Bom, a gente vai parar por aqui, a gente continua na próxima aula, se Deus quiser. Tchau, um forte abraço a todos.